Vamos estudar o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. No capítulo 7, o povo de Israel. Dos espíritos degradados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Veja que os degradados na terra, os hebreus provenientes de Capela, diz aqui que constituíram a raça mais notável, mais forte e mais homogênea, pois mantiveram inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Ou seja, eles acreditavam e tinham fé no único Deus. Não eram os povos que adoravam vários deuses. E em todos os tempos, eles permaneceram com esse conceito inalterável. Por isso, é também considerada a raça mais orgulhosa da face da terra. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Portanto, o Espírito Emmanuel explica o grande caractere do povo hebreu é o seu orgulho e também a grande certeza na existência de Deus único. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Portanto, veja que eles também mantiveram aquele sistema de não se misturar com outros povos, porque eles tinham esse avançado conceito de Deus, tinham uma vocação espiritual que destacava dos demais povos. Então, mantiveram-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Penso que até hoje essa situação ainda deve permanecer em muitos casos. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. É também, então, devido a esse conceito de Deus que sempre estiveram acompanhando de muito perto essa prática religiosa, também diz que ele ensinou os outros povos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Naturalmente, quem tem fé em Deus, quem vive junto com Deus, tem um coração mais bondoso, mais voltado à misericórdia, à compreensão. Embora tudo isso estivesse com os judeus, eles também eram os mais orgulhosos. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Que interessante
que esse povo não tinha uma pátria delimitada específica. Era apenas constituído uma raça e que mantinham uma elevada crença em Deus, eram também dotados de um orgulho fora do comum e exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho, né? Então eles eram bastante solidários, quer dizer, tinha esse conceito de Deus que já traziam em suas almas desde as épocas em que foram expulsos de Capela. Não esqueceram toda essa situação, embora se passassem os milênios. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo. Por quê? Porque eles, na verdade, não tinham uma pátria, uma região delimitada, onde pudessem colocar as suas bases de acordo com o histórico dos judeus após a saída do Egito, onde permaneceram aproximadamente de 600 a 700 anos cativos do povo egípcio. É um período descomunal. Porém, quando conseguiram se libertar de lá, andaram 40 anos no deserto. Saíram com mais de 2 milhões de pessoas. E durante 40 anos foram sendo reduzidos por causa do tempo, por causa das dificuldades e por causa do envelhecimento e das doenças, da falta de alimento que eles mantiveram durante 40 anos no deserto. Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na terra não pesou tantas outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados no mundo que não os compreendia. Então veja que os judeus, eles permaneceram com orgulho na alma. E exatamente por causa desse orgulho é que foram expulsos do planeta de origem deles. Porque aí o exílio, paraíso perdido, realmente deve ter pesado muito na alma desses judeus extremamente orgulhosos. Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Termotis, cuja caridade fraterna o recolhera. Então veja que Moisés inicia, na verdade, o histórico, não é, antecedentes do povo judeu. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Então veja que Moisés, no Monte Sinai, ele recebe a instrução dos Espíritos mensageiros do Cristo para que tal dia, tal horário, estivesse lá naquela localidade. E, pelo histórico, ele fez uma tábua de pedra e
E, aparentemente, o sublime ensinamento dos 10 mandamentos foi talhado de alguma forma nas pedras que ele detinha, que ele tinha levado lá. Posteriormente, por alguma razão, por uma perda momentânea da fé, aquelas tábuas foram destruídas. Não é? De novo, ele recebeu a instrução dos espíritos emissário do Cristo e, de novo, subiu ao mesmo local no monte e novamente recebeu as instruções dos 10 mandamentos que foram talhados nas pedras e que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega posterioridade às suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades porvindouras. Então, logo em seguida de Moisés veio Josué. Josué foi seguidor de Moisés e que deu continuidade ao trabalho de Moisés. Então, o Moisés, ele iniciou a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, não é? Os 10 mandamentos, que até hoje, na verdade, estudamos e seguimos. O judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. De fato, se nós estivermos apreciando o Velho Testamento, parece-nos bastante difícil a sua compreensão. Como diz aqui, tem um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu. E que, na verdade, a sua interpretação só pode ser melhor compreendida sob inspiração. Inspiração de Deus, inspiração espiritual. Eminentes espiritualistas franceses, nestes últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Então, notamos hoje muitos religiosos aparentemente interpretando o Velho Testamento, falando de passagens que constam e dizendo ao povo, aparentemente, cada um interpreta da sua maneira e não possuindo uma elevadíssima intuição espiritual, dificilmente vai se conseguir interpretar corretamente à luz da verdade o Velho Testamento. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Então veja que os livros dos profetas que constam o conjunto do Velho Testamento, não é? Diz que contém palavras enigmáticas, são simbólicas, não é? Contudo,
e não obstante a sua feição esfingética, e no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. Veja que até hoje a correta interpretação do Velho Testamento não é fácil, né? Por mais que se ouça as diversas pessoas das mais variadas correntes religiosas explicando, ainda restam-nos grandes dúvidas e perguntas não resolucionadas. E por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Não é? Então, o Velho Testamento tocado de clarões mortais para a visão espiritual de todos os corações. É preciso interpretar as palavras do Velho Testamento à luz da iluminação espiritual. Mesmo assim, restam-nos grandes dúvidas, porque, pelo nosso conhecimento, praticamente fica numa situação incompreensível. É preciso ter uma conexão bastante afinada com o mundo espiritual para receber dos mensageiros do Cristo a correta orientação sobre as palavras do Velho Testamento. Uma perfeita conexão reúne as duas leis que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Então, nós temos, na verdade, a primeira revelação com Moisés, que nos trouxe do mundo espiritual os 10 mandamentos, ou seja, as leis, a lei básica da moralidade do mundo. E Jesus, a segunda revelação espiritual, ele também trouxe, na verdade, pessoalmente, um conteúdo dos mais sublimes para a melhoria das qualidades de Deus de todos os povos. O monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia dos iniciados hindus criava o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. Então veja que numa determinada época, quando Ciro da Pérsia invade a Babilônia, né? E naquela época os judeus estavam sendo escravizados já naquela localidade há 70 anos. E o Ciro, o persa, chegando lá, depois de conquistar a Babilônia, ele, tomando posse, recebeu diretamente dos judeus o ensinamento a respeito do Deus único, Deus Todo-Poderoso, e ficou encantado com o novo ensinamento dos judeus a respeito desse Deus único, Todo-Poderoso,
e ele se torna um homem bastante generoso, dizendo que não devia escravizar os homens deveriam ser homens livres, né? Veja que o Ciro, o persa, naquela época, ele já recebendo dos judeus esse ensinamento, começou a praticar, libertando os escravos. Dizia que o homem não deveria escravizar o próprio homem. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé contagiosa e ardente. Veja, 40 anos no deserto, peregrinando em busca da terra prometida. Nunca deixaram de crer ardentemente em Deus, por todos os problemas que passaram. Seguiu-lhes Jesus todos os passos, assistindo nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda sob o palio da sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Então, seguiu-lhe Jesus todos os passos. Na verdade, é o Cristo planetário que estava seguindo os judeus naquela peregrinação. Porque o Jesus de Nazaré, o Espírito de Jesus de Nazaré é o Cristo planetário, né? Que veio se manifestar na Terra muito tempo depois. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação de Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Então veja que afirmação é interessante. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, não é? É uma situação muito interessante. Quando recebemos essa orientação de que Deus é único, Deus Todo-Poderoso, realmente nos enche de esperança, de fé, de que todos os povos devem ser unidos em torno de Deus, caminhando na fraternidade, na solidariedade e na harmonia. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. Então, o grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus, né? Para facilitar a compreensão do ensinamento e das práticas das verdades da vida. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. Então, Moisés não ocultou essa compreensão do Deus único, coisa que, por exemplo, os egípcios ocultaram, né? Os hindus também ocultaram, porque eles formaram o sistema de castas que não permitia a entrada de outros povos. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaque-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Portanto, o povo hebreu, ele é a raiz de todo o conhecimento do Deus único em toda a humanidade. Eles que iniciaram e demonstraram o grande sentimento de solidariedade, embora mantivessem em suas almas o sentimento de orgulho
que destacava de todos os povos. Hoje ainda, esse sentimento é bastante arraigado, de tal maneira que a sabedoria que eles possuem destaca em termos de conhecimentos, desenvolvimento, de um poderio fora do comum que eles têm na área das ciências e tecnologias. Quero agradecer imensamente a sua atenção. Obrigado. As demais partes desse capítulo vamos deixar para a próxima oportunidade. Agora vamos fazer a oração. Peço a você que acalme a sua mente, concentre-se em Jesus, em Deus, nos bons espíritos e vamos fazer a oração. Senhor, elevamos o nosso pensamento ao Jesus. Rogamos que nos ampare em todos os nossos pensamentos, palavras, atos e decisões, que possamos seguir sempre de acordo com a verdade de Deus. Estamos ainda bastante sujeitos às situações ao redor que nos encantam com os proveitos da matéria. Fazei com que sigamos com bastante determinação o ensinamento do Senhor Jesus, transformando a alma, trabalhando para o bem do maior número de pessoas. Muitas pessoas se encontram estagnadas nos proveitos da matéria, distanciados dos poderes e da luz do amor de Deus. Embora Deus esteja presente em todos os locais, amparando todas as pessoas com a sua infinita bondade, amor e misericórdia, estamos assim empenhados em conhecer mais ainda as verdades de Deus e que possamos de alguma maneira propagar as verdades do Senhor Jesus para o bem e felicidade de muitas pessoas. Agradecemos imensamente a Deus pela orientação e proteção. Que assim seja. Graças a Deus. O livro A Caminho da Luz, que você pode estudar e entender melhor a evolução dos povos em todos os tempos, os pedidos de orações, bem como o agendamento espiritual de qualquer problema que você estiver passando, necessitando de um esclarecimento ou de uma orientação, peço a você que procure através deste site. Deus abençoe sempre. Obrigado pela atenção.